Bom, boa noite a todas, todos e todes. Esse é mais um dos encontros das Conversas da Beira do Cais, um nome que tem muito a ver com Salvador e, na realidade, tem muito a ver com um tipo de bate-papo e conversa que as pessoas ficam falando e jogando fora a beira do cais, a beira do mar, aqui em Salvador. Por isso que foi o nome escolhido. São conversas preparatórias para o colóquio de fotografia da Bahia, que vai ocorrer em Salvador entre os dias 28 e 30 de maio, com atividades dentro da Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no Museu de Arte da Bahia e em alguns outros lugares. A gente vai ter, além das apresentações de artigos e ensaios visuais, uma exposição e uma série de lançamentos de livros ligados à fotografia. Hoje, para esse encontro, nós temos o enorme prazer de estar aqui com Ciro Almeida, um artista visual e fotógrafo. Ele é de Araxá, em Minas, também é produtor cultural e mestre em comunicação social. O seu trabalho lida muito com a vida urbana e as dinâmicas do outro na construção da imagem. Ciro foi contemplado com o 15º Prêmio Funarte Marc Ferrez de fotografia em 2015, e, entre outros trabalhos significativos, chamam a atenção para o livro Os Dentros, de 2022, e da obra individual Dandara, que foi, creio que pela primeira vez, apresentada no Palácio das Artes em 2014. Quem vai conversar com ele aqui são as professoras e pesquisadoras Júnia Cambraia Mortimer, docente da Escola de Arquitetura da UFMG e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Ela se dedica a estudos urbanos e à história e teoria da arquitetura e do urbanismo, sempre em diálogo com a cultura visual, em especial por meio do trabalho com arquivos fotográficos. Também vai estar aqui conosco Janaína Selva, pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia. Ela é pesquisadora do grupo de pesquisa Leia, vinculado à pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Ciro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro, pela generosa apresentação. A minha formação inicial, ela não vem no campo da imagem, mas sim da psicologia, embora eu nunca tenha exercido a profissão de psicólogo. Entendo o meu trabalho como documentarista, como artista, e se fosse para fazer uma comparação em termos de outras ciências, eu diria que está mais próximo de uma psicologia clínica do que propriamente da antropologia. Eu digo da psicologia clínica em relação a, no ato fotográfico, tentar minimamente que seja criar uma espécie de setting ali entre duas pessoas. Antes de mostrar meu trabalho, eu posso antecipar uma pergunta que frequentemente me fazem, que é se eu recebo autorização das comunidades com as quais eu trabalho para poder fotografar. De antemão, eu posso dizer, não, eu não tenho essa autorização, exatamente pelo fato de não buscar uma autorização que seja de um âmbito, vamos dizer assim, maior do que o do indivíduo, da pessoa, do sujeito, do homem, da mulher, da criança que eu estou fotografando. Eu busco essa autorização, mais do que uma autorização, o próprio desejo de que as pessoas sejam fotografadas sempre de um a um. Então, quando eu digo eu não tenho autorização das comunidades, é desse ponto de vista, sabe? Até uma provocação dizer, eu não quero me sentir autorizado a fotografar para além de uma relação ali entre eu e quem eu estou fotografando. Mas, bom, meu percurso ele começa mais ou menos em 2010. Em 2011, eu realizo uma
talvez, né, a primeira série de maior profundidade, maior relevo que eu realizei, que é a série Dandara, feita numa ocupação urbana, como é muito típico em Belo Horizonte, né? Nos últimos 15 anos, houveram muitas ocupações urbanas de famílias sem teto, famílias que têm um perfil que ou de né, anteriormente a ocupação de pagar um aluguel cuja metade da renda ia embora nesse aluguel, moravam de favor na casa do sogro, sogra, irmãs. Então, esse perfil de família, em 2009, ocupou uma área de 33 hectares, né, uma área muito significativa mesmo, né, e fundou essa comunidade que se tornou uma espécie de síntese dos movimentos da reforma urbana em Minas Gerais. Nesse primeiro contato que se deu ali, né, por 2010, ele me levou a viver dentro dessa comunidade por 3 meses, no ano 2011. Fruto desse trabalho gerou esse livro aqui, Dandara, né? Eu vou mostrar rapidamente no livro, porque eu estou fazendo uma breve introdução para mostrar um trabalho mais recente, que em 2011, a comunidade ela estava começando e muitas fotografias ela tem essa abordagem, como, né, eu posso mostrar para vocês nessa imagem aqui, que é uma abordagem ligada à construção desse espaço. Aqui mais um, seu Orlando. E no momento em que a minha abordagem ali dentro, ela estava muito ligada ao espaço público. Passado 10 anos desse primeiro trabalho, eu já percebo uma comunidade bastante modificada. Em termos legais, houve a desapropriação desse terreno por parte da Justiça Mineira em favor das famílias que ocuparam, ou seja, né, houve uma legalização dessa terra e mesmo antes disso já, né, havia chegado saneamento básico, energia elétrica, entrega dos correios, etc. Naquele momento de 2011, né, uma das falas importantes das famílias era que às vezes não conseguia matricular uma criança na escola porque não tinha comprovante de residência. Já em 2011, 2021, a gente vê uma comunidade já instaurada, e o que eu percebo ao longo desses 10 anos, que eu nunca deixei de conviver, é que a vida ela vai se internalizando né, nas casas, a vida ela vai se privatizando. Mas, em relação à fotografia, houve uma lacuna de uma década. Então, eu retorno como fotógrafo, passo outros 3 meses vivendo na comunidade, hospedado por algumas famílias, e proponho um trabalho chamado Os Dentros. Bom, o trabalho, como ele tem essa pretensão de voltar, de se voltar para o ambiente interno das casas de Dandara, ele foi criado num formato, vocês vão ver aqui, né? Aqui tem uma primeira imagem, que é o Hugo. Aqui a gente tem uma sala, é a casa da Wagner. E já nessa terceira página aqui, ela revela o formato, conceito desse fotolivro publicado, que é um calendário doméstico. Ele é um calendário de parede desses que a gente pendura e vai passando a gente vai ter um mês intercalado por uma fotografia na vertical, que seria o verso dessa página, e assim por diante a gente volta um mês, né? Então, aqui a gente tem a cozinha da casa da Vanilde, mês de janeiro, Fabiana,
Aqui, fevereiro, é a casa da Vanilde também, que eu tinha mostrado, né, no mês de janeiro, né, a gente vê aqui um ambiente é muito bonito e muito complexo, porque ele agrega móveis aí tipicamente de pelo menos três tipos de ambientes, como a gente convencionalmente pensa, né, sofá na sala, geladeira, cozinha e cama, quarto, e a gente tem esse ambiente muito agregador desse mobiliário, né? Aqui, Lara, esses tecidos que né, vão encapsular os sofás, né? E que, bom, às vezes tem uma função utilitária, mas eu percebo que não tem uma ali uma função visual, né, que esteja desligado de qualquer utilitarismo. Aqui um quartinho da bebê, da Paula e do Joãozinho, no mês de março. Aqui o Christian. Christian é irmão da Sara, que quando eu mostrei o livro da Andara aqui na tela, né, mostrei a foto de uma menina com um pacote de pão, né, os irmãos nos braços. Fotografei a Sara 10 anos depois, né, na época que eu fotografei, ela tinha 11, 12 anos, né, então, nesse momento do Trabalho dos Dentros, ela estava aí com 21, 22, e esse berço é o do filhinho dela, né. Essa foto, para mim, é muito representativa de algo que eu percebo no meu trabalho, que é uma certa performatividade do natural, da espontaneidade. Eu digo isso porque muitas pessoas acreditam que, assim, atribuem ao meu trabalho uma ideia de uma fotografia espontânea, às vezes como uma oposição entre uma fotografia que seria construída ou pousada, mas na minha experiência eu posso dizer que essa dicotomia ela não existe, porque as pessoas têm muita consciência de que estão sendo fotografadas, e às vezes uma fotografia como essa demora bastante a ser feita, né? Então, embora pareça um flagrante, há, de fato, um controle ali da pose, do tônus postural, do modo como a pessoa quer se mostrar diante da câmera. Aqui mais uma cozinha de uma casa que eu fotografei muito, né? Cada ambiente dela era riquíssimo, e ainda tiveram fotos muito ricas que não entraram. Foi na casa da Paula e do Joãozinho, vocês vão ver outras fotos. Aqui, casa da Natália, né? E a gente vai notando, assim, muitos eletrodomésticos também, eletrônicos, mobiliário, como já falei, diferentes tipos de acabamento, né? Nas casas, cerâmica, textura, como nesse caso. Né, isso que eu estou falando, né, se revela muito aqui também, nessa cozinha toda arrumadinha, né, da Ângela, aí no filtro, um conjunto de eletrônicos, né, um forno elétrico, micro-ondas, uma panela elétrica de arroz, enfim. Aqui a sala do seu Fernando, que é um dos primeiros moradores com quem eu conversei em Dandara. Eu acabei não aprofundando tanto no meu contato inicial. Ele me conta que ele comprou essa bicicleta na Copa de 70, e que assim, não cansam de oferecer propostas para ele vender a bicicleta. E a gente vê aqui esses elementos de decoração também, né, muito presentes nas paredes, os quadros, né, enfeites, outros adornos. Aqui mais uma cozinha da Bia. Não sei se vocês repararam até esse ponto do mês de junho, que eu
Eu evitei que nessas páginas em que são os meses, aparecessem as fotografias das pessoas, porque julguei que, enfim, elas, né, esse foi um livro que metade da tiragem, que a tiragem ao todo foram 1.000 exemplares, 500 exemplares, ou mais do que isso, 500, 600, eles foram revertidos gratuitamente para a própria comunidade da Andara. Então, eu julguei que a fotografia das pessoas nessas páginas, enfim, eu achei que elas ficariam muito expostas, com exceção do final, que vocês vão ver que para o ano seguinte, que foi 2023, eu fiz enfim, um outro desenho de página, né? Eu não, a Clarice Lacerda, que foi a artista gráfica, né? Aqui também, na casa da Paula e do Joãozinho, né? Quarto do filho deles. Aqui, quarto do Bill e da Camila. Aqui é a Ângela. Ângela é quem tem aquela cozinha, né? Cheia de forrinho e eletrodoméstico. Aqui a sala do Nando. Nando é irmão do Bill, que eu mostrei o quarto, algumas páginas anteriormente. Aqui a gente tem Flávia e Lourenço. O pai do Lourenço eu mostrei também quando eu peguei foi a primeira foto que eu mostrei o livro em mãos, né, que é o Gustavo. E aqui a gente vê um elemento que é muito recorrente também nas habitações de Dandara, que é o girassol, seja como estampa de forro de mesa, como girassóis artificiais, estampa em caneca, é um elemento muito, muito recorrente. Aqui, ó, logo em seguida, né, o girassol, também na estampa da canequinha, aqui na Casa da Wagner, mês de setembro. Aqui, o Brian, né, a gente tem esse elemento religioso, católico, é muito presente nessa casa, mas não foi algo que habitualmente eu tenha percebido. Essa fotografia mostra duas recorrências grandes que eu vi, que é o forro aí no sofá e a presença de alguém, né, mexendo no celular. É um momento oportuno para destacar o seguinte, que quando eu busquei fazer esse trabalho, eu estava, por um lado, buscando esses espaços interiores, né, espaços privados que passam a ser pouco acessíveis ao longo aí do passar dos anos e desenvolvimento da comunidade. A outra visada que eu tive foi mostrar esses corpos, né, essas pessoas, esses habitantes, em momentos que não estão necessariamente trabalhando, mas em momentos de relaxamento e lazer. Aqui na casa da Vilma, essa é a Cida, então também, né, é uma foto que ela, né, embora seja uma foto colorida, ela até parece assim uma foto preto e branco pelos elementos todos, né, e a gente vê no cantinho ali perto do braço dela esse pote, né, todo florido, todo colorido, como se saltasse desse ambiente. Aqui na casa do Edgar, né, essa cor que salta de uma paisagem, né, visual que também é praticamente monocromática, e a gente tem essa cor que salta na fotografia. Aqui é a casa da Vilma, mais uma vez, que é uma das moradoras né, com que eu partilho longa amizade. Aqui já chegando no mês de dezembro, esse quartinho da Sofia. E aqui adiante a gente tem ainda algumas outras páginas complementares, né? E tem um calendário do ano seguinte, aqui é o Nando, mostrei a sala da casa dele. Aqui também o girassol, mais uma vez,
né, que eu falei que é um elemento recorrente, como se tornou recorrente também a fotografia dessa casa da Paula e do Joãozinho. Aqui a sala da Natália, mais uma vez. E aqui, né, embora essas fotografias devem estar aparecendo de uma forma bastante miniatura, o calendário, assim, o trabalho ele foi fotografado em 2021, eu lancei no final de 2021, né? Não, no final de 2022. Então, o calendário ele foi para o ano de 2023, e já esse calendário mais agregado aqui, para ter um aproveitamento, ter uma vida útil maior, né, do material. Eu criei esse calendário do ano de 2024, agregando, né, alguns meses e algumas fotografias. Aqui a Julia, né, aqui outras pessoas importantes, né, só para não deixar de mencionar, né, aqui está a Luciana, liderança super importante em Dandara, lá abaixo é a Lorena, filha dela, aqui Julian, como eu falei, lá em cima o Bill, embaixo tem a Marizinha, a contracapa do livro é também nesse mesmo ambiente, né, ela e o neto, Gabriel, aqui Wagner, aparece uma fotografia da casa dela no início, Pamela, lá embaixo o Hugo, que está na capa do livro também. Aqui é também um elemento que eu vi muito recorrente, né, nos ambientes, que é um quadro na parede, mas entre a parede e o quadro é um tecido, ali como um simples elemento decorativo. Isso não é uma cortina, não tem janela do outro lado. Daqui a pouco vai aparecer algo semelhante também, né? Ali aquela criança em cima é o Thales, é o neto da Vanilde. Lá embaixo é Halili, que é a mãe e o irmão apareceram. Aqui mais uma vez, na casa da Wagner. Essa fotografia que aparece aí no porta-retrato foi uma fotografia que eu fiz em 2011, e aí eu reencontro ela num porta-retrato em 2021, né? E fotografo né, esse conjunto de objetos aí que parece um totem, como também parece um totem essa prateleira aqui na casa do Raimundo, né? De alguma maneira, Ciro, você criou uma relação pessoal com todos eles, né? E você conhece todos eles pelo nome, tem um acesso à casa deles. Isso, de alguma forma, impactou também no projeto, ou era algo já esperado que você desejava desde o começo? Ô, Mário, vou te responder com atenção, só para finalizar mesmo, que a gente já está chegando ao fim, que aí eu paro o compartilhamento, a gente fica mais à vontade para conversar. Tá bom. Estamos aqui nas últimas. Aqui mais um quartinho da Sofia. Aqui aquele elemento que eu falei, né, que aparecia de forma recorrente, que é um pano para ficar ali entre a parede e o quadro na parede. Esse é Emanuel. Isabela, que é filha da Wagner. MC Digim. Aqui a sala na casa da Vanilde, mais uma vez. Quarto do Juninho, que tem ali o elemento católico. O Juninho é filho da Ângela, que também tinha aquelas imagens, né, de Nossa Senhora, outras representações católicas. Aqui, né, na casa do Joe, assim, eu acho que é a única foto que aparece, assim, algo do universo da construção, é uma espécie de passagem entre o trabalho anterior e o atual, né, e aqui, por fim, mais uma vez, né, a sala aqui da Marizinha e esses elementos, né, que são recorrentes da decoração, do sofá. Parei a apresentação e, enfim, né, eu tinha... Acho que a gente pode conversar, assim, mais à vontade, sabe? Muito obrigada, Ciro. Sei que a gente está com o horário apertado hoje, queria chamar a Jana também para conversar. Acho que são vários aspectos, mas acho que tem isso dessa intimidade, né, de fotografar os amigos. Acho que tem uma outra noção de interiores
que surge com isso, mas eu acho muito legal, porque também tem, assim, tem um aspecto que seria, assim, de uma fotografia de arquitetura, se a gente fosse pensar no sentido do paralelismo, da construção, mas que a gente vê muito mais simplesmente uma arquitetura sendo fotografada no seu uso, né? No seu cotidiano, menos ou talvez um jogo, né? Dessa fotografia de arquitetura no sentido de um rigor formal, de uma série de cuidados com a construção da própria cena arquitetônica, mas é uma arquitetura de uso, né, de muita intimidade. Então, achei isso esse jogo, né, muito legal dessa arquitetura fotografada, no sentido dessa arquitetura como uma prática cotidiana, assim. Então, achei que isso surge de uma maneira bonita, sem abrir mão de que está sendo construída uma arquitetura na imagem, sabe? Assim, a imagem está construindo também uma segunda camada dessa arquitetura, que é muito... legal. Beleza, só eu tinha enfatizado muito tempo, né, para quem está nos assistindo, é porque eu tenho um compromisso posterior, vou dar aula daqui a pouco, mas a gente pode ficar mais uns 15 minutos, daí eu me viro com o horário aqui. Eu agradeço, Ciro, eu vi a sua apresentação no PhotoThinks com... Joia, com a Renata. E eu adorei, assim, porque eles me atravessam em alguns lugares, assim, muito interessante. Eu sou formada, minha graduação é em design de interiores, então, Olha. Assim, né, tem esse lugar do interior, é muito caro para mim, assim, e também passo pela arquitetura e urbanismo, assim, e eu gosto muito desse lugar que o trabalho lança o cotidiano, sabe? E nem só o cotidiano, assim, essa sensibilidade do cotidiano, assim, ele lança o cotidiano num momento histórico muito importante, inclusive, para quem estuda cidade, né? Ele está falando de uma ocupação, né? Que agora, a princípio, era uma ocupação, e que agora é uma comunidade, e está falando de uma luta por terra, né? Que você volta lá no seu outro livro. Então eu acho muito muito bonito. Não sei, né? Não sei nem se é o intuito, né? O trabalho fica indo para vários lugares, né? Mas esse lançar a sensibilidade de um cotidiano numa fenda histórica é muito bonito, assim, muito mesmo. Para acrescentar o que você disse e pegar um gancho também da pergunta que o Mauro fez, em 2011, eu percebo que não havia muita distinção entre rua, calçada, quintal e sala de estar. Era como se o interior da casa ou do barraco, né, fosse uma extensão da rua. E também não havia muita distinção entre os vizinhos, né? Embora Dandara ela tenha nascido como uma ocupação que foi planejada, né? Que foi organizada, tanto que existe um mapa, aqui, ó, tem um mapa da comunidade. Então a gente vê que tem as quadras, né? Que tem os lotes todos do mesmo tamanho, mas embora planejada, a gente visualmente não conseguia distinguir com muita precisão esses espaços, né? O que era rua, o que era quintal, o que era o interior da casa, o que era o terreno de um vizinho para outro. Então, o meu processo em 2011, ele foi se dando muito assim, andar pelas ruas, e quando eu vi, eu já estava dentro da casa da pessoa. Em 2021, isso não seria possível de acontecer, né? Embora eu tenha optado por não fotografar fachadas, né? As casas hoje elas têm muros, têm portões, então foi um outro tipo de relação que eu precisei construir a partir das famílias que eu já conhecia e que foram me indicando, né? Então muitas fotografias foram feitas de uma maneira agendada. Teve de tudo, teve de abordar alguém na porta de casa, falar do trabalho e já entrar. E teve também muitas que foram agendadas. Nesse segundo momento, eu contei com uma assistente, que foi tanto assistente de fotografia,
quanto assistente nesse âmbito também, de mediar os contatos, que é a Isabela, aparece numa sala, sorrindo e tal, foi minha assistente. E a propósito desse âmbito da arquitetura, do design de interiores, isso me interessa muito. Eu enxergo muito trabalho nesse âmbito e almejo poder dialogar ainda muito mais do que eu pude fazer até aqui com essas esferas do conhecimento também. É interessante porque, à medida que tem uma consolidação também da comunidade, né, que é um pouco isso que o Jean estava falando, a gente viu umas fotografias aéreas, né, de Google, assim, 2009, 2011, 2014, 2022, assim, então tem a consolidação, de fato, do que veio a ser um movimento de ocupação numa comunidade. Eu acho que é curioso isso de você falar, isso também consolida um ambiente interno, né, e sacraliza de alguma maneira também um umbral, né, assim, uma soleira entre o que é, então, a cidade, assim, o ambiente externo público e o que é essa intimidade. E essa entrada nessa intimidade é o que o trabalho, de fato, né, de alguma maneira promove. Ela não vem, ela também nos provoca a pensar, nossa, mas como que deve estar esse espaço, assim, né, como que é hoje Dandara, como que é percorrer, enfim, como que é esse espaço que a gente, de alguma maneira, também se engajou nas lutas lá em 2013, enfim, 2011, né, enfim, nesse passado um pouco mais longínquo dos processos de ocupação em BH. Então, acho que é interessante porque mesmo estando muito dentro, ele também ativa a pensar isso, que é um processo urbanístico, né, assim, e de grande escala, né, se a gente for pensar 33 hectares, assim, então... Eu vejo que ainda tem alguns espaços que são muito coletivos ali, são espaços coletivos que não foram fabricados para ser coletivos. Eu não estou falando, por exemplo, do centro comunitário, estou falando de espaços que inicialmente eram só espaços, ruas, né, então tem a Rua Paulo Freire, que, né, se for ali no finalzinho de tarde, ali tá todo mundo reunido, assim, e também numa pracinha que foi feita, criada de modo muito orgânico, ali na Avenida Dandara, com a Rua dos Quilombos. Então, tem um pedacinho da Rua dos Quilombos ali, que é tipo um point, sim, é cheio dessas barbearias que tem cerveja, tem uns barzinhos e tal, açaí. Mas eu percebo, eu não desenvolvi isso muito assim intelectualmente ainda não, mas eu tenho pensado, desde antes de propor o trabalho, essa privacidade, essa interiorização da vida, até como um direito possível para essas famílias, sabe? Porque, como eu falei antes, tudo era muito exposto, a vida era muito exposta. E tem uma fotografia da série de 2011 que ela é muito reveladora, né? Que incrível. Só entre se for convidado. Então, é na casa da Wagner também, que é uma pessoa que eu citei várias vezes aqui, né? Quem está com esse rosto assim, escondendo, é a Isabela, que foi minha assistente em 2021. E então, Wagner, naquele momento, era uma das 9 lideranças comunitárias, e já iam chegando, entrando na casa dela, Dona Wagner, não sei o que e tal, assim, ela escreveu, assim, só entre se for convidado. Então, enfim, de fato, assim, a vida ela foi se privatizando, e eu, particularmente, né, falando na minha vida pessoal, assim, às vezes eu quero só entrar na minha casa e não conversar com nenhum vizinho, sabe, e entrar e sair sem ser notado, e assim, então enfim, né, eu nunca pretendi impor uma espécie de uma moralidade comunitária que às vezes pode ser esperada para um espaço como esse, assim, que toda a vida ela tem que ser agregada, tem que ser coletiva. Eu acho que, ó, bacana. Eu acho que pode, assim, não sei, não desenvolvi isso muito, não. Eu posso até estar me equivocando, assim, de certo modo, mas eu até tenho que pensar dessa vida interna, essa privacidade, até como um direito também, sabe? Para não perder a oportunidade também, eu não mostrei o livro, né, como é que é a materialidade dele, né, então ele é assim, né, ele é grande, né,
Ele tem esse negocinho aqui, né, tá dando para ver, né, de pendurar. Tá. Então, aqui, né, essa capa, né, é muito bacana também, que foi desenvolvida pela Clarice Lacerda, né, que foi artista gráfica com quem eu trabalhei. Então, ela criou essa capa aqui, que é como se fosse uma espécie de uma cortina, né, que a gente, né, um acetato, que, assim, ele não é totalmente opaco, né, a gente consegue enxergar um pouquinho do que está por baixo, aí com o título do livro, e passando a gente vê, e ele, embora tenha aqui um código de barra que acaba identificando como uma contracapa, e, enfim, um código de barra para uma questão mesmo de distribuição do livro, enfim, né, livraria e tal, acabou sendo importante, mas minha ideia originalmente é que não tivesse capa contra capa, né, o livro poderia ser aberto dos dois lados, né, então aqui a gente tem a outra fotografia, e aqui uma página do calendário, mês de janeiro, como eu tinha mostrado, e aqui o verso, né, é a fotografia aqui da Fabiana, né, então, como eu falei, né, ele tem esse caráter utilitário, não só utilitário, mas conceitual também, e depois, assim, que passou 2023, passou 2024, qualquer pessoa pode escolher uma página e deixar ali colocada, né? Então, eu sei, né, que muita gente usou, né, o calendário. A propósito do calendário também, eu vejo que, assim, é um objeto utilitário, o projeto, né, foi um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de BH, então, assim, ele tem um propósito de ativar esse objeto que vai se perdendo também nesse mobiliário interno, né, das casas, mas também, para mim, tinha um propósito um pouco conceitual, assim, de brincar com esse jogo são as fotografias do interior das casas, e o lugar privilegiado desse objeto é o interior das casas também, né? Ele retorna para o interior das casas, tanto do ponto de vista literal das casas que eu fotografei, mas na casa de qualquer pessoa, mesmo de classe média, né, que não seja habitante de Dandara, né, o espaço privilegiado dessas fotografias do interior das casas acaba sendo uma parede de... Na realidade, eu vejo o seu trabalho, ele acaba sendo uma encruzilhada de muitas coisas, né? Você mesmo, logo no começo, falou que você vê isso, muitas vezes esse trabalho muito menos do que no campo da antropologia, você vê ele tem um aspecto psicológico aí, eu acho que essa entrada na casa, essa representação dentro das fotografias está muito próxima disso que você falou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo aí uma coisa muito ligada a essa vida social desses objetos, né? A maneira como eles se colocam, como eles são apresentados como objetos do desejo e como objetos de uma certa conquista dentro dessas casas, né? Como é que você foi lidando com todas essas leituras atravessadas que tem a possibilidade de a gente ver no seu trabalho? Algo legal, assim, a propósito disso, que você está perguntando, é que eu nunca tive uma expectativa, como não tenho, assim, mesmo antes disso, de que a fotografia, embora também eu sei que as pessoas enxergam o trabalho dessa maneira, como uma representação inalterada do que é a vida ali. E muitas vezes não é assim, porque eu digo inalterada, como se a minha presença com a câmera ali não provocasse a fotografia, né? Por exemplo, para pegar assim, um exemplo anterior, né? Essa, né, uma fotografia assim, né, aparentemente comum, como essa aqui, né, da Sara, com um saco de pão e o irmão nos braços, né? Essa rua vazia. Essa rua aqui é a que eu falei que é a Rua dos Quilombos, né, em 2011, tipo, ela vazia aqui, tipo, hoje, ou na Rua dos Quilombos, lá, você não vai ver essa rua vazia jamais, né? A rua toda agitada. Mas o que eu queria dizer é que nessa fotografia, ela não é, assim, não é um ambiente inalterado,
né? A Sara, ela parou para ser fotografada, né? Eu perguntei, eu posso te fotografar? Ela parou, ela estava caminhando, e eu estava caminhando na direção contrária. Se não fosse a presença da câmera, o meu convite, simplesmente uma pessoa está passando de um lado, outra está passando do outro, e vida que segue, né? Então, a presença da câmera, ela forjou a fotografia, né? Então, no caso dos ambientes, muitas vezes aconteceu, né? De forma mais ou um pouco mais ou um pouco menos. Essa foto mesmo aqui, né? Todos esses elementos que estão aqui foram colocados pela moradora, que é a Marizinha, ali, para serem fotografados. Então, não tinha cortina, não tinha o forro no sofás, e não tinha a planta. E quem, assim, conhece um pouquinho, assim, de botânica, que não é o meu caso, olha e fala assim, mas isso é uma parreira, isso não era para estar dentro de casa, parreira não fica no ambiente terra. Então, eu vejo isso, assim, né, eu acho que às vezes tem um certo apego, né, às vezes até um certo fetiche na fotografia das periferias, de uma, né, pretensa naturalidade, assim, um ambiente inalterado, que, assim, não é o meu caso. E até aproveitando a oportunidade também, eu tive, numa ocasião eu mostrei o livro, dialoguei com, enfim, né, um dos nossos pares, assim, uma figura importante do meio da fotografia, que eu não vou citar os nomes. Mas a pessoa me falou assim, não, mas como que essas pessoas são pobres? Elas têm até geladeira, têm micro-ondas. Eu fiquei assim, né? Foi difícil ter assim, reagir com sobriedade a um comentário como esse. Porque, de fato, assim, é um estigma, né? Um estereótipo da privação material. Mas bom, da privação, inclusive da privacidade, né? Acho que essa é a questão. Acho que eu e Jana nos encontramos um pouco nessa ideia de que tem uma tradição, né? Assim, se a gente for pensar o livro do Carlos Nelson, quando a rua vira casa, né? Meio que um paradigma para o campo do urbanismo, 1980, e é muito essa tradição de que não existe essa separação, né? Assim, sobretudo pensando nas periferias. E aí eu acho que o que você está colocando também é quase um direito a ter também essa privacidade, né? Porque enquanto a intelectualidade burguesa da academia tem e está tudo bem, quer dizer, enfim, né, que as periferias não necessariamente usufruem também, né? Enfim, acho bem provocador, acho bem interessante, Ciro. Obrigada mesmo. E dentro do urbanismo tem uma crítica exagerada, né, em relação ao espaço privado, né, propriedade privada e tal, porque todo mundo tem casa, né? E dessa forma, de às vezes condomínio, em que... Sim. Né? Eu acho que também tem um aspecto interessante nisso tudo, né, Ciro? É porque você não está fazendo meramente uma representação desses lugares. A sua fotografia é uma ação, né? E eu acho que isso fica muito claro quando você cria esse livro calendário. É uma forma de ação. É uma forma de ação política, inclusive, né? Pois é, eu não consegui fazer as fotos. Eu fiz algumas fotos com o celular, mas nunca organizei, assim, do calendário colocado na parede. Legal. E é legal porque remete à materialidade de outros trabalhos, né? Tanto da fotopintura, que você se interessou antes, como do tabloide também, que você se interessou antes, enfim. Acho que é legal, faz parte da sua investigação também como que isso circula, né? E ao mesmo tempo, que técnicas estão em jogo, né? Assim, estou tentando, assim, ir a fundo nisso. No caso das fotopinturas com o mestre Júlio, eu queria ter conseguido fazer as molduras, sabe? Não consegui, né? Infelizmente. Por falta, assim mesmo, de tempo para pesquisa, de fornecedor, de grana, tudo. Mas eu imaginava, né, que a moldura da fotopintura, ela é uma parte integrante da obra também, né? Queria ter ido fundo
materialidade, mas, enfim, a gente está abrindo uma porta aqui que há tempo, queria poder falar mais, né, sobre o tabloide também, que foi um fotolivro que eu fiz, né, Pequena Rota do Insuspeitável, em Belém, fruto do Prêmio Marc Ferrez de Fotografia, que é um fotolivro que é um tabloide, num momento que era muito comum, né, eu acho que caiu um pouco em desuso, né, esses tabloides, tipo, em BH, né, tem os tabloides também da Igreja Universal, inclusive a gráfica, né, que imprimiu é a gráfica que imprime esses que eu estou citando, né, o de notícias sanguinolentas, com a mulher nua na capa, o da tabloide da Universal, né, ela imprimiu também esse meu tabloide artístico que foi distribuído ali nas periferias de Belém. Ai, gente, mas... Ciro, eu estou preocupada com você. Eu quero que você mostre tudo, mas eu estou preocupada com o seu horário. Você vai conseguir? Agora, tá vendo aí, meu filho, em BH? Agora eu tenho que dar aula mesmo, mas queria poder falar dessas fotos que estão sendo compartilhadas aí. É porque é muito legal, porque tem um cuidado de construção das cenas que vai aparecer nos interiores, né, nos dentros. Muito interessante. Então, talvez, embora, né, meu tempo esteja estourando aqui, é importante falar, eu já, né, falei isso em outras ocasiões, que eu sempre fotografo com tripé, algo que eu acho que é relevante, sabe? E eu não fotografo com câmera de grande formato, câmera que, do ponto de vista ali, técnico, da iluminação, da velocidade, mereceria o tripé, não. Às vezes a velocidade é rápida, assim, poderia fazer a foto na mão, mas o fato da câmera estar no tripé, ela me permite ali uma dinâmica corporal que é diferente do que se eu tivesse com a câmera cobrindo o meu rosto, sabe? Então, normalmente a câmera fica ali, eu vou conversando, o ato fotográfico, ele força, né, o tripé, eu vejo que ele força uma certa lentidão do processo, isso acaba se refletindo no que a Júnia falou, né, isso aparece em vários trabalhos. Muito legal. E também tem a performatividade, né? É a performatividade do natural, mas também essa performatividade do próprio ato fotográfico, né? É legal isso. E mesmo que não seja o seu foco principal, assim, você esteja só pensando nessas questões de composição, naturalmente, mas o fato é o seguinte, é uma foto clara e muito bem composta. Todas elas, você tem uma clareza na fotografia muito grande, em tudo que a gente está vendo. Isso é uma característica indiscutível da sua fotografia também. Tem um negócio que é muito legal, é que quando você monta o seu equipamento, você também instaura um espaço, né? Uma espacialidade ali. E aí tem esses encontros de espacialidades. É muito bonito, né? É muito do diálogo. Sim. Eu queria poder desenvolver, né? Mas agora a gente vai ter que encerrar mesmo. Muito bom, muito da psicologia clínica. Da próxima a gente parte daqui, Ciro. Gente, obrigado. Vamos cortar. A próxima vai ser psicologia clínica instaurada no ambiente. Obrigada demais, Ciro. Valeu, gente. Eu agradeço o convite e a interação que a gente teve. Obrigado mesmo. Obrigada. Ciro, muito obrigado. Obrigado a Janaína, obrigado a Júnia Mortman, a todos que estão aqui. E eu gostaria de convidar vocês para amanhã estarem aqui novamente, às 17 horas, quando a gente vai conversar com Guilherme Cunha, um artista visual, pesquisador e idealizador do projeto Retratistas do Morro, né? Que foi um projeto bastante interessante, que continua existindo, e que a gente vai conversar com ele amanhã, a partir das 5 da tarde aqui. Então, agradeço a todos vocês que vieram para esses encontros, essas conversas à beira do cais aqui do Núcleo de Fotografia da UERJ, e espero reencontrá-los aqui amanhã. Ciro, mais uma vez, super obrigado, adorei. Beleza, obrigado. Guilherme Cunha é meu amigão aí, então é imperdível essa fala dele. Valeu demais, querido. Tchau, gente. Tchau. Falou.